Nós estamos aqui hoje com o nosso colega Antônio Cordeiro, que vai estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho de conclusão da sua especialização. Trabalho esse que já está sendo utilizado aqui dentro da ANS. O trabalho está num contexto que é o contexto de governo 2.0, governo eletrônico, é mudar processos e processos que são impactados de uma forma única, seja no processo de gestão de pessoas, processo de comunicação, conhecimento, inovação. É uma iniciativa da comunicação, junto com a área de tecnologia da informação. Foram feitas 2 pesquisas, uma pesquisa em comunicação interna e uma pesquisa sobre tecnologia. Essas pesquisas geraram um conceito, esse conceito foi desenvolvido, se escolheu um software que é um software livre para se implementar, isso virou um protótipo e hoje o protótipo aprovado passa a ser o projeto propriamente dito. A partir dessa experiência, relatar para documentar, porque na verdade o trabalho é uma pesquisação, ou seja, ele continua acontecendo. Ele aconteceu quando se propôs fazer a mudança, ele acontece na implementação, durante os workshops e vai continuar daqui para frente nos ajustes, né, porque o projeto começa e ele continua sendo adaptado constantemente. No caso da ANS, um objetivo foi alinhar uma proposta de valor relacionada à produtividade, a relacionamento, principalmente, e identificar isso no próprio planejamento estratégico da instituição. Eu tenho uma possibilidade de usar um espaço, que na verdade a comunidade nada mais é que um grupo do Yahoo, é a mesma coisa. Só se usou a ideia comunidade temática para a gente introduzir a perspectiva de pensar a organização em temas, que no fundo é o que é, né? Rol de procedimentos, ressarcimento ao SUS, né? Além do referencial teórico, técnico propriamente dito, que fala sobre a arquitetura da informação, enfim, que foi trabalho feito, no caso pela TI, foram utilizadas 3 linhas de autores que falam sobre rede social e que colocam que essa mudança ela tem que acontecer aos poucos. Newton Barros dos Santos, da Fiocruz, inclusive eu estou vinculado a um grupo de pesquisa que ele é o responsável. Carlos Nepomuceno, foi professor durante algum tempo da FRJ. Tem também a Raquel Recoeiro, da área de comunicação, que fala sobre o uso de comunidades emergentes, associativas. E autores também que lidam com um assunto mais direto mesmo em consultorias, por exemplo, Deloitte, o Fábio Cipriani, tem o Mauro Segura, que é da IBM. Também eu usei a Maria Tereza Gouveia, que foi orientadora do trabalho, também ela da FRJ, e usei a colega nossa, que foi a Patrícia Vieira, que fez um trabalho sobre o método de gestão do conhecimento, que inclusive aponta a necessidade de mudar a ferramenta. Uma situação logo também nesses primeiros meses que foi bem interessante, é bem didática. Então a matéria como é, o que, quando, onde, como e porquê, aquela informação bem quadradinha. A própria discussão das pessoas gerou uma intervenção de um colega, que acho que foi o Sami, se eu não me engano, que disse, olha, eu já fiz o curso, e eu tenho as apresentações, eu tenho o PowerPoint comigo, e aí disponibilizou. Você pode usar uma informação de divulgação para gerar uma discussão. Nesse caso aconteceu de forma espontânea. Poderia ter sido até provocado, no sentido de discuta o assunto no espaço tal, dê a sua opinião, também pode ser feito assim. Na fase de homologação, ou seja, antes dele entrar no ar, a gente começou a falar com algumas pessoas que já estavam participando do workshop e testando no próprio ambiente. Naturalmente, algumas pessoas já foram encaminhando o link para outras. E aí, uma homologação que seria feita em um determinado momento, a gente acabou antecipando. E quando você olha para o perfil, a primeira mudança que a gente nota é as pessoas se reconhecerem, porque antes você não identificava quem era o Antônio, porque não sabia, não tinha foto do Antônio. Então agora você já consegue reconhecer. Isso também trouxe um ganho, que é um ganho particularmente considero importante. Você, na verdade, coloca na rede um sistema que
que só uma área tinha acesso. Então, por exemplo, o sistema de cadastro de pessoal é um processo que passa pela área de gestão de pessoas. Mas quando você coloca na rede, amanhã você pode mudar essa forma de trabalho, deixando que as pessoas atualizem suas informações que vão ser validadas depois pela área de pessoal. Além disso, a criação quase que imediata de algumas comunidades. Talvez a mais que gerou um movimento maior no primeiro momento foi a da Sônia, que ela já usava no e-mail, ela passou para o próprio ambiente das comunidades. Agora com a chegada também novamente do espaço aberto, né? O próprio Coral ANS, que são comunidades criadas pelas pessoas de forma autônoma. Podem ser públicas, restritas ou privadas. E tem também os temas institucionais, que a gente viu no segundo momento, que seria interessante ter ata da diretoria colegiada, boletim de serviço. A perspectiva fundamental é continuar falando sobre o assunto. Você não fala sobre mudança aqui e vai falar depois de um ano, né? Você está em processo. E a ideia é gerar indicadores disso. Daqui a 6 meses a gente fazer uma nova pesquisa de uso, de necessidade de ajustes, enfim. Todos os autores, esses autores que eu citei que serviram como referencial teórico, apontam que esse processo leva pelo menos de 12 a 18 meses. E na verdade eles estão falando de empresas que são mais abertas à inovação, empresas de tecnologia, como a Oracle, como a HP. Então se você coloca isso, por exemplo, numa realidade de uma empresa mais verticalizada, a gente pode botar em um ano e meio fácil, né? O que eu reparo é que num primeiro momento, boa parte dos espaços que foram criados para colocar arquivos. Então, eu acho que num segundo momento, com a própria ajuda da área de gestão do conhecimento, a gente pensar além dos arquivos, pensar além dos pacotes, ou seja, a gente trabalha com arquivo o tempo todo, não tem jeito. É documento, é planilha, é modelo de PowerPoint, mas se a gente conseguir talvez introduzir uma prática como se fosse um brainstorm, uma conversa que pudesse gerar uma proposta de texto, aí eu já consigo trabalhar de forma mais colaborativamente. A ideia é usar um espaço que a gente chamou de entrãe social, é uma comunidade, e ali ter informações e as pessoas irem postando as dúvidas, comentários, sugestões, reclamações, enfim. Ser uma espécie de ponto de encontro sobre o assunto.